Fala galera, tudo certo com vocês? Boa noite, começando um videozão aqui hoje um pouquinho diferente, porque hoje eu vou falar desse gráfico aqui, que é o gráfico arco-íris do Bitcoin. É um gráfico muito interessante, é um gráfico muito importante, que mostra, obviamente, alguns, como é que eu posso dizer para vocês, alguns períodos específicos em que o preço do Bitcoin ele tá próximo do topo e próximo ao fundo, tá? A gente vai falar em maiores probabilidades, então eu gostaria de deixar bem claro para vocês que isso aqui não é achismo, isso aqui é probabilidades, isso aqui são números, vamos dizer assim. Então eu quero que vocês lembrem desse vídeo, porque lá na frente, caso aconteça o que está mostrando aqui devido às maiores probabilidades, eu não quero que vocês digam que eu não avisei. Obviamente que se por um acaso eu estiver errado, isso pode acontecer, isso não tem problema nenhum, até porque a gente está falando de mercado financeiro. Isso não é recomendação, isso não é dica de investimento, isso aqui é somente visão. É o que eu enxergo daquilo que eu acompanho bastante. Eu já estou nesse mercado desde janeiro de 2021, então eu já vi bastante coisa acontecer, já vi o preço subir muito, já vi o preço cair muito, e para mim hoje nada mais me abala, justamente porque eu já comecei a acostumar e entender qual que é o funcionamento do negócio. A gente tem que sempre se adaptar àquilo que está acontecendo. A gente nunca tem que tentar adivinhar o que vai acontecer, mas sim se adaptar àquilo que está acontecendo. E vamos lá, rapaziada, sem enrolação. Vamos direto ao ponto. Aqui, geralmente, o preço do Bitcoin, quando ele está nessa região azul, ele mostra que está numa ótima região de compra, tá? Então, a gente consegue ver que quando ele fica bastante tempo, principalmente aqui, que começou em 2015 e foi até 2017, a gente consegue ver que foi uma ótima região de compra, porque depois disso teve grandes valorizações. Então, se a gente comprasse aqui na parte azul, a gente teria valorizações ao longo do tempo, já que o mercado, obviamente, é cíclico, sempre vai subir ou sempre vai cair. Isso é determinado, obviamente, a períodos específicos, né? E a gente pode ver que depois que ele conseguiu aqui fazer uma formação, né, de continuação de alta, ele teve um reteste aqui em cima. Mesma coisa aqui embaixo, a gente conseguiu ver que ele estava nessa região azul, ele ficou aqui, depois voltou a subir e assim por diante. Então aqui agora a gente está vendo essa oportunidade novamente. Então, a gente tá sim em preços muito atraentes, tá? Para poder comprar Bitcoin. Eu falei para alguns amigos meus comprarem nos 15 mil, 16 mil dólares, que foi quando o preço do Bitcoin bateu numa região muito importante. Então, alguns compraram, outros não. Então, eu mostrei isso porque é gráfico, galera. Quem comprou lá desde o fundo, desde quando eu falei, já fez mais de 100%. Então, querendo ou não, já é um resultado muito interessante, né? Porque, cara, é dobrar o valor investido e isso é uma coisa que é bizarro, apesar de que essa não é a ideia do Bitcoin. A ideia do Bitcoin é justamente a proteção do nosso dinheiro contra o Estado. Isso é uma ideia que não é coisinhas da minha cabeça, não é imaginação e nem um mundo colorido, mas sim na prática, porque eu vejo alguns países como a Turquia, como a Venezuela, como a Argentina, utilizarem o Bitcoin justamente para poder proteger a própria moeda deles que está desvalorizando muito. Então a gente tem que ficar de olho nisso aqui, a gente tem que ficar sim prestando atenção no que pode acontecer. Falando de outra coisa aqui, eu gostaria de mostrar para vocês essa ferramenta, tá? Ela mostra aqui a média móvel de 2 anos, galera. A gente tem aqui uma média que geralmente quando o preço está abaixo da média móvel de 2 anos é uma ótima região de compra e depois disso dá altas valorizações. Então quando a gente está próximo dessa parte superior do gráfico aqui seria a média móvel de 2 anos vezes 5, que geralmente é quando a gente tem uma grande valorização do preço do Bitcoin e aí de fato a gente está próximo de um topo. Então a gente consegue ver que essa linha atualmente ela se encontra aqui, né, hoje atualmente em 164 mil dólares. Obviamente a gente não vai bater isso a curto prazo, mas eu acredito que sim, a gente possa ver Bitcoin a mais de 1 milhão de dólares num futuro não muito distante, justamente por entender que existem somente 21 milhões de unidades que não estão disponíveis no mercado ainda. Inclusive a gente só tem 19 milhões em circulação, mas só existem 21 milhões que serão minerados. Então isso é muito escasso e mesmo que qualquer pessoa do planeta tivesse todo o dinheiro do mundo, ele não poderia comprar todos os bitcoins justamente por já pertencerem, né, a muita gente por aí. Então a gente consegue ver que esse gráfico é muito interessante, a gente está quase, né, retestando aqui, passando dessa média aqui, passando dessa região. Assim que a gente passar os 32 mil dólares aqui, a gente já vai começar a voltar a estar acima dessa região, ou seja, já podemos ter a maior probabilidade de continuação de alta, tá? E obviamente esse gráfico que vocês já devem ter escutado falar, que quem tá mais por dentro desse mercado faz bastante tempo já escutou falar do Stock to Flow. Então esse gráfico aqui é muito importante, é muito interessante, porque a gente precisaria ver se de fato ele vai ter continuação de alta aqui conforme, né, o preço, porque isso aqui mostra
a relação do preço perante ao tempo para o halving. Quanto tempo falta para o halving para a gente poder ter a próxima movimentação? O halving está previsto mais ou menos, a galera, aqui, ó, eu acho que, se eu não me engano, é maio de 2024. Tá? É mais ou menos nessa época aqui que a gente está previsto o halving do Bitcoin. Então, logo após disso, geralmente a gente tem grandes valorizações de preço, tá? Vocês podem ver aqui que depois dessas linhas aqui, ele tem uma grande valorização de preço, e eu acho que isso pode vir a acontecer, tá? Então, vamos lá agora falando de preço mesmo do Bitcoin. Galera, tempo gráfico mensal aqui do Bitcoin, a gente tem ele subindo bastante, a gente tem o gráfico muito bonito, mas muito bonito mesmo, a gente teve um fechamento com volume de compra ascendente aqui, tá? A gente teve a formação dessa base de preço justamente em cima dessa região que era para vir ter retestado. Então, falando de questão de gráfico, galera, isso aqui tá muito bonito, tipo, muito bonito mesmo. Se vai ter continuidade de alta, eu não sei, sinceramente, eu não sei. Mas tá muito bonito, porque ele tá dando confluência para ter mais continuação de alta, porque ele formou essa região aqui de preço como uma região de base, e ele vai voltar a subir com a maior probabilidade de ter continuação de alta caso se confirme como um suporte. Então, sim, a maior probabilidade é que ele volte a subir desde que ele passe os 36 mil dólares, desde que a gente consiga fazer isso, né? E vocês podem ver que a gente já tá quase invertendo as emas aqui também. E galera, realmente o tempo gráfico mensal tá muito bonito aqui, a gente consegue ver que a maior probabilidade é continuação de alta, a gente consegue inclusive ver aqui no indicador, nesse na lateral aqui, ó, que vocês podem ver. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas ele... Cara, ele tá muito bacana, tá todos os tempos gráficos em tendência de alta, então isso aqui tá muito interessante. A maior probabilidade é ter a continuação, então a gente tem que ficar de olho, a gente tem que cuidar o que pode estar acontecendo aqui, né? A gente tem que ver também que, inclusive, quando ele inverte essa EMA 12 para EMA 26 para cima aqui no tempo gráfico semanal, ele tem continuações de alta, né? Então a gente consegue ver que a última vez que a gente veio aqui, ó, a gente reverteu a tendência, logo após a gente voltou a subir, teve bastante continuidade de alta, e aí sim a gente formou o último topo recém-formado. Se a gente der uma olhada num tempo gráfico maior aqui, isso aqui em outra corretora, a gente consegue ver que no tempo gráfico semanal a gente inverteu a tendência aqui, né, na EMA 12 e EMA 26, depois que a gente inverteu, a gente teve um rally de alta, invertemos novamente um pouquinho para baixo para ter uma correção, e depois continuamos a subir bastante. Então aqui tá muito legal, tá muito interessante, tá muito bonito. Já SP500 e Nasdaq tá tendo continuação de alta também, a gente teve o fechamento da última semana muito bonito aqui, a gente inclusive formou um fundo aqui, ó, no tempo gráfico semanal. Obviamente não dá para dizer que foi bem confirmado, porque a gente quase bateu 4 horas em região de sobrevenda, não chegamos a bater, teve divergência bullish e voltou a subir. Nasdaq, a mesma coisa, tá? Eu acho que a Nasdaq, ela formou também. A gente pode também ver que formamos uma base de preço no tempo gráfico semanal, o que daria confluência para a continuação de alta, tá? Porque ela ainda pode continuar subindo. A gente tem aqui só no tempo gráfico mensal que não está tão bonito aqui, porque subiu muito, na verdade. Então ele vai ter que corrigir, vai ter que subir, vai ter que puxar um pouquinho para baixo, na verdade, mas ainda não fez isso, tá? Então a gente tem que ficar de olho, porque ele pode continuar subindo e tentar retestar o topo. A gente tá aqui agora, galera, para vocês terem uma noção do quanto subiu isso aqui, a gente tá falando aqui de menos de 12% do topo da Nasdaq. Então a gente está muito próximo do topo, mesmo tendo caído aí. Olha só que legal, a gente perdeu aí, galera, 40% praticamente foi o que a gente perdeu, e a gente já subiu desde o fundo, a gente já conseguiu subir aqui 47%. Então isso aqui é muito interessante, porque quem comprou nessas regiões que já estavam mostrando essa divergência aqui, ó, que vocês podem ver, foi muito interessante, foi muito legal, e de fato eu acho que a gente vai ter essas continuações de alta sim. Tudo depende da questão macroeconômica, obviamente, lá dos Estados Unidos. A gente vai ter o resultado, se eu não me engano, de desemprego dia 7 de julho, ou seja, sexta-feira. A gente vai ter essa informação, que é relevante, porque se o desemprego estiver maior, a gente vai ter de fato uma confirmação da recessão, porque a gente consegue ter outros sinais, obviamente, que já mostram a recessão, mas seria uma confirmação além ainda, que já está tendo uma diminuição do mercado de trabalho, automaticamente já está dando uma diminuída na economia. Isso é a ideia da questão de quando a gente sobe juros, tá? E também dia 12 de julho, na semana que vem, a gente tem resultado da inflação nos Estados Unidos, e lá por dia 26 de julho, ou seja, esse mês, a gente tem definição da taxa de juros novamente. Então, muita coisa interessante, muita coisa pra gente olhar, muita coisa legal. A gente tem que ficar de olho sim, acompanhar o máximo possível, conhecimento nunca é demais. Então eu espero que vocês gostem do vídeo, deixem um like se possível, e tamo junto, e uma ótima semana pra vocês.